passar a palavra à Tainã, que é monitora da Abralic. Boa tarde, eu sou a Tainã Rosa, mestrando em Letras e Literatura pela URGS, e eu estou aqui hoje para auxiliar vocês nesse simpósio. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês nesse congresso, que por conta da conjuntura teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão seus certificados e poderão enviar seus textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas para a publicação. Aos que tiverem interesse, a programação completa da Abralic está disponível online e as mesas realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. E o recado da Abralic, não deixem de nos seguir nas redes sociais. E para finalizar, atentem para a duração de tempo estipulada pelos coordenadores para a sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenham o áudio desligado enquanto o outro comunicador estiver apresentando. Não interrompam a comunicação. E desliguem o vídeo caso estejam com suas conexões fracas ou instáveis. Eu solicito também que depois, ao final do simpósio, quando eu retornar para pegar as presenças de vocês, eu vou pedir ali pelo chat, tá? Então, vocês coloquem o nome completo para mim, por favor, e eu registro essas participações de todos. Obrigada e que tenhamos uma ótima continuação de congresso. Obrigado, Tainã. Então, eu passo a palavra ao Igor Davi Rosa Afonso para sua comunicação. Vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam ver minha apresentação aqui adequadamente. Tá indo já? Tá legal. Então, aqui estamos. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor Afonso, eu sou mestrando em Literaturas Hispânicas pela UFRJ. E trago para vocês hoje uma breve apresentação acerca deste romance escrito e publicado na Argentina por Leonardo Scholla, chamado Kryptonita. Meu campo de estudos, em geral, se liga ao herói, e mais especificamente à figura do super-herói, fazendo uma interface entre os quadrinhos e a literatura. E para a gente poder pensar o que acontece em Kryptonita, é fundamental que a gente tenha que passar rapidamente pela figura do herói, ou pelo homem-monumento, como assim prefiro chamar, que é esse homem construído a partir da elevação, a partir da transcendência, e que muito diz respeito àquele homem de Platão, um homem perfeito em alguma medida, um sujeito da história, cuja atuação é capaz de concretizar o destino de todos os povos, assim como Hegel vai muito bem explicar em A Razão da História. Muito bem, digo, em questões de estilo, porque, de acordo, levando em conta a temática e a explicação propriamente, eu acredito que seria muito mal. Mas, primeiro, a princípio, é esse homem que devemos, e por isso coloco aqui Cristóvão Colombo, para poder pensar essa figura heróica cujos feitos podem transformar o destino do seu povo e são sempre superiores daqueles que são seus subordinados. Sobre isso, trago Hegel para que a gente possa pensar um pouco a visão a qual nos opomos. Hegel, em A Razão da História, diz que as personalidades históricas do mundo, os heróis do seu tempo, devem ser reconhecidos como seus profetas. Suas palavras e seus feitos são o melhor da sua época. O herói estaria diretamente conectado à construção da nacionalidade e à construção de um povo, e por isso seria o representante dos seus valores. Ops. Perdão. E aí trago uma breve provocação para a gente pensar esse herói dentro da figura do que poderia ser um átomo. Peço perdão se meu átomo não for o melhor dos desenhos possíveis, mas esse era para ser um átomo de hidrogênio. O átomo, essa figura indivisível construída pela filosofia grega ainda antes de Cristo, traz dentro de si um potencial quase infinito de energia. E aqui, claro, peço perdão pela hipérbole, mas ela é importante para o nosso argumento.
esse potencial energético é todo trancado na figura de um indivisível, de um inseparável e de um único. No entanto, uma breve incisão no meio desse átomo vai revelar para a gente um potencial imenso de possibilidades. Algo que muito se assemelha aos rizomas propostos por Deleuze e Guattari, cujo centro pode se deslocar para diversas... pode ser absolutamente deslocado para todas as direções, e esse centro nos permite encontrar uma relação dinâmica com a realidade, de tal maneira em que as explicações a respeito dela, os heróis, os sujeitos, possam ser múltiplos e possam ser deslocados para todas as possibilidades. Pensando todo esse aparato teórico inicial e essa breve oposição, eu queria deixar também claro que, de fato, eu não procuro pensar dentro de uma oposição binária. Pelo contrário, eu procuro pensar o que acontece quando a gente libera a energia que há dentro de um átomo, ou seja, quando a gente divide o sujeito indivisível. E o que me parece ocorrer é o que acontece com Kryptonita. De um lado, eu queria pensar esse sujeito inteiro que existia antes, ou esse Superman, que é o personagem, é o super-herói por excelência, ou o grande super-herói já inventado, essa figura grandiosa, mesmo dentro do campo dos super-heróis que já são grandiosos, que é esse super-herói que presta continência para a bandeira americana, junto às palavras verdade, justiça e o estilo americano de vida. Esse personagem completo e que define o que deve ou não ser um sujeito dentro dos Estados Unidos. Leonardo Sciolla, se a gente parar para dar uma olhadinha na capa ou no paratexto, que cada vez ganha mais importância na literatura contemporânea, a gente vai observar que ele traz um Superman deslocado, cuja identidade não é muito clara. Nós nem sequer sabemos quem é ele, porque seu rosto não é visível. A seu lado não há uma bandeira ou um gesto militar. Na verdade, o que ele carrega é uma garrafa de Heineken cortada ao meio, onde ele coloca sua erva mate para tomar o chimarrão. Esse hábito da região do Rio da Prata, que atravessa 3 países e que é muito mais local do que geral, global ou definidor de identidades amalgamadas. Pelo contrário, as identidades aqui são construídas a partir do pequeno, daquilo que seria, a princípio, irrelevante, mas que de fato não é. É assim que no mundo da imanência, podemos assim dizer, e eu já vou chegar nesse ponto, as identidades podem ser pensadas. Guardem também essa garrafa de Heineken, porque ela é bem importante. Ela é o ponto fraco do nosso super-herói. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então eu queria entrar num outro campinho, num outro espaço teórico aqui, que é o de Frantz Fanon, pensando o discurso decolonial e de onde esse discurso é dito, o lugar de onde ele sai, para a gente poder pensar o que acontece em Kryptonita. Fanon vai dizer que a revolução colonial, da decolonialidade, obviamente, está mudando a humanidade. Na luta revolucionária, as imensas massas das colônias, das semicolônias, sentem que são parte da vida pela primeira vez. A liberação não vem como um presente de ninguém, ela deve ser agarrada por suas próprias mãos, e ao agarrá-la as pessoas se transformam, confiando na força de sua ascensão, elas agora direcionam sua energia para construir, governar e decidir suas vidas por si mesmas. E Kryptonita é um livro cuja proposta é que as pessoas que não habitam o centro, mas sim a periferia desse mundo, passem a construir e a decidir quem elas são. Por isso, acho muito importante pensarmos a partir do que Fanon diz, esses novos sujeitos, ou melhor, esses sujeitos que sempre ali estiveram, mas que passam a ser entendidos como novos a partir de uma produção artificial de centro e periferia, que vão começar a entender quem eles são dentro, ou melhor, começar a dizer quem eles são. E aí a gente cria as diversas oposições, uma delas entre o grande e o pequeno aqui, mas essa oposição é meramente para fins ilustrativos, afinal de contas. E algo que eu queria mencionar que é muito importante é essa diferença entre a transcendência e a imanência aqui, porque se por um lado a gente tem uma Liga da Justiça, ou seja, esses super-heróis que estão no seu Olimpo high-tech, fora da Terra, habitando uma estação espacial de onde eles vigiam tudo, por outro lado, nós temos uma narrativa de super-heróis que, na verdade, são conhecidos como um bando de criminosos ou de ladrões na Argentina, na periferia de Buenos Aires, especificamente da região do bairro de La Matança. Esses nossos super-heróis, conhecidos, na verdade, como uma espécie de super-vilões, vão demonstrar, ao longo da história, que de vilanescos eles não possuem muita coisa.
de que eles são, na verdade, pessoas como quaisquer outras, compromissadas com as próprias identidades e com o próprio bairro. E isso é fundamental para que a gente entenda como se constroem esses heróis, diferentemente daqueles da Liga da Justiça, cuja identidade gira sempre em torno da nação. É muito fácil a gente perceber isso em Superman, em Mulher Maravilha, mas também em personagens de outras produtoras de histórias em quadrinhos, como a Marvel com o Capitão América. É claro que os quadrinhos não são sempre isso. Os X-Men ou Homem-Aranha, por exemplo, são uma prova de que a gente pode construir relações profundas com o local, mesmo nos quadrinhos, mas a nós aqui interessa a produção literária produzida na Argentina. E aqui volto a ressaltar a diferença entre essas duas pessoas quando nós fazemos essa incisão no grande herói ou no Superman e produzimos algo um pouco mais complexo e dinâmico a partir da perspectiva de Deleuze e Guattari, como já havia colocado. Então, por fim, queria muito ressaltar essa diferença entre geral e local, que é fundamental para a construção desses heróis. Assim, então, entramos efetivamente em Kryptonita pensando a primeira palavra que aparece no romance: Obito. Diferente do que se poderia esperar numa história de super-heróis ou de super-vilões ou o que seja, o romance começa com a palavra Obito, que significa, para ele, na primeira frase, que é uma palavra feita de 5 letras. Uma palavra, uma acción terminal, para pronunciar a pior notícia que quedan llegar a receber. Não é um herói que está salvando ninguém aqui, mas um médico que trabalha no hospital de La Matança, o hospital onde todo paciente que entra acaba morto, porque não há nenhuma possibilidade de salvá-lo, já que o hospital não possui nenhum tipo de recurso para dar conta desses pacientes. O médico que narra a história, e que aqui diz essas palavras, se sente muito incapaz por não conseguir salvar absolutamente ninguém, e aos poucos vai se acostumando com esse lugar. A falta, a carência, essa impossibilidade de ter, tal como o próprio Hegel lá atrás vai dizer sobre os povos da América Latina, da África, ao dizer que eles simplesmente não possuem uma história, aparece aqui como um catalisador de algo maior, de algo mais importante, como o catalisador de uma história que, a princípio, parece que não vai ter nada, mas que, efetivamente, no fim das contas, possui tudo. A história de Nafta Super é a história de um personagem que se constrói destruindo os signos ou produzindo uma incisão, um corte que derruba aquilo que é construído em torno do grande super-herói ou do Superman. E a partir dessa derrubada, abre-se espaço para que se criem novas identidades, novas formas de pensar a realidade, novas formas de se relacionar com o sensível, diferente daquelas que pareciam ser o lugar comum proposto pelos discursos do centro, em que a América Latina é o espaço do vilão, é o espaço do que não há. E enquanto o norte global, sobretudo na figura dos Estados Unidos, é o espaço onde tudo é possível. Em Kryptonita, não. Em Kryptonita, há possibilidade para esses heróis, ou esses super-heróis, que sim, a princípio são compreendidos como um bando de criminosos, mas que são mas que fazem parte do mesmo bando de criminosos que, após roubar um banco, essa estrutura, ou melhor, essa hiperestrutura do capital, vão pegar esse dinheiro e dividir coletivamente entre todas as pessoas do bairro. Ao mesmo tempo, são esses heróis que trazem o dinheiro para o bairro e mudam a dinâmica social do lugar, que vão ter atitudes profundamente vilanescas, como ou pelo menos mais entendidas como vilanescas, como a de apontar uma arma para a cabeça de alguém para que essa pessoa tome a decisão que você quer, ou incendiar um personagem meramente por prazer, como é o caso de Nafta Super. O que isso significa é que esses personagens são, em verdade, complexos, figuras humanas, construídas a partir da relação que estabelecem com o mundo, e não daquela relação que é construída para eles ou aquele lugar previamente estabelecido por um espaço de transcendência. 4 procedimentos são adotados no romance para fazer essa pequena revolução ou essa pequena transformação nos discursos do super-herói. A primeira diz respeito ao espaço. Um deslocamento no espaço influencia profundamente a relação com o simbólico, já que o Superman não é criado no sudoeste do Kansas por uma família que precisava de um filho, que queria muito, mas não podia tê-lo. Uma família perfeita e equilibrada do sul dos Estados Unidos. Não. Ele é criado em La Matança, um bairro perigoso na Grande Buenos Aires,
e não há uma família que vá zelar por ele da mesma maneira, então ele é um jovem órfão que se vê diante da, perdão, que se vê diante da criminalidade e diante das dificuldades do dia a dia e precisa tomar decisões que vão fortalecer os seus amigos e a sua família. Temas esses muito importantes para a Nafta Super e para o romance como um todo. Em segundo lugar, a gente tem o sujeito da narrativa, que não é mais o super-herói, e sim um homem. Um homem que, inclusive, passa a narrativa inteira em coma, já que Nafta Super não conta a própria história, remetendo-nos às tradicionais narrativas latino-americanas, nas quais há um corpo no centro e todos estão à sua volta contando as múltiplas histórias que derivam desse corpo. Ou seja, esse corpo não é o centro átomo, mas o centro rizoma, o centro no qual nós escolhemos para dele retirar histórias. Mas esse centro poderia facilmente se deslocar, tal como se desloca a narrativa no que diz respeito ao protagonismo, já que Lady Di e o médico são duas figuras que protagonizam o romance mais ainda que Nafta Super, que a rigor deveria ser o protagonista da própria história, mas não é. Esse deslocamento tira o poder do super-herói e coloca o poder naqueles que seriam os seus sidekicks ou os seus parceiros. Isso é fundamental para que a gente repense essas relações e produza outras formas de pensar o mundo. Por último, a fraqueza é fundamental e já está no título, né? Kryptonita é o título da história, que é a fraqueza de Superman. E a fraqueza dele na história é muito curiosa porque é um símbolo importante. É uma garrafa de cerveja verde, que evidentemente é uma garrafa de Heineken, a cerveja número 1 da Europa, que na Argentina definitivamente não é o número 1, já que lá Quilmes é a grande campeã. A garrafa de Heineken é importante para que se entenda contra o que, ou batendo de frente com o que Nafta Super está fazendo e o romance está se propondo a fazer. A partir dessa relação com o simbólico e com a fraqueza que toda a narrativa irá se construir, não por acaso, o grande feito de Nafta Super ao longo de toda a história é fugir no final dela para proteger os seus amigos, porque essa era a única opção que lhe restava. E não por acaso, Nafta Super, quando consegue acordar finalmente do seu coma e vai salvar o médico, toma, na verdade, uma super surra do homem que estava batendo no médico, cai no chão e é salvo pela enfermeira Nilda, a mulher que está acostumada a vida inteira a viver nas sombras, esperando uma oportunidade para mostrar do que ela é capaz, como vai dizer El Federico, o personagem análogo ao Batman na história. Então é essa enfermeira que, no fim das contas, vai salvar toda a história, essa enfermeira que, a princípio, parecia não ter voz, não ter um lugar no hospital, já que ela é a subalterna do médico, e essa enfermeira vai demonstrar que a relação produzida pelo heroísmo, na verdade, não necessariamente diz respeito à superação ou à superação do indivíduo enquanto grande criatura ou grande herói, e sim a como nós nos relacionamos com a comunidade, porque ela, a princípio, não é amiga de Nafta Super, nem sequer o conhece, mas ao se relacionar com ele, com as histórias contadas ao longo do romance, começa a entender que ela tem algo de muito semelhante a Nafta Super, e isso diz respeito à relação que eles produzem com o bairro, com a vida local, com os amigos, com a família, até que no fim, lutando contra a polícia que tenta invadir o hospital para poder derrubar e matar Nafta Super, é Nilda quem irá salvá-lo, demonstrando finalmente de que lado ela está. Eu encerro essa apresentação com uma fala final do personagem Faizan, que é o análogo ao Lanterna Verde na história. Ao dizer para Nilda como eles deveriam contar a história deles, ele diz que cuéntala como quieran, que somos dioses, que somos hombres, que somos buenos, que somos malos, pero que se entienda que não somos fantasia, que somos realidade. Muito obrigado. Deixo vocês com os personagens de Nafta Super para poder encerrar essa apresentação. Fico feliz pelas reações animadas e sorridentes a algumas das falas, o que me faz me sentir bem menos nervoso do que eu estava quando eu comecei aqui. Então, agradeço a todos e passo a palavra ao meu próximo colega, ou à minha próxima colega, que eu já não me lembro mais, porque minha memória não é das melhores. Obrigado, Igor. Nada. Então, vou passar a palavra para a Inara Ribeiro Gomes, para a sua comunicação. Teu microfone está desligado, Inara. Por sinal, deixa eu desligar o meu.
Talvez eu esteja com um pouco de instabilidade. Se acontecer de o som falhar, por favor, me avisem que eu desligo a câmera. Okay? Tá legal. Eu vou apresentar também. Ok, então o título do meu trabalho é O Trabalhador Pobre na Literatura de Luiz Rufato, por uma questão de classe. E desculpem a pobreza dos slides também, mas está conforme a minha temática aqui, que é a temática da pobreza. Então, qual é o objeto do estudo? É a pentalogia em Inferno Provisório, né? E especificamente 6 narrativas dessa pentalogia, tá? Que pegam desde o volume 1 até o volume 5 da pentalogia, ok? O objetivo é analisar os processos de subjetivação da condição social da pobreza que se manifestam no sofrimento psíquico relacionado aos sentimentos de humilhação, de não pertencimento e de culpabilização, né, para esses personagens de Rufato, né, que protagonizam essas narrativas. Então, como fundamentos, aqui eu vou pegar a ideia de pobreza relacionada com a ideia de exclusão, tá? Então, eu cito aqui 2 sociólogas brasileiras, tá? A primeira, Vanderlei. Para ela, articular pobreza e exclusão requer incluir fatores como a ausência de poder e de representação relacionada à precária inserção no mercado de trabalho. Se o vínculo dominante na sociedade moderna é a integração pelo trabalho, a precariedade de vínculos no mundo do trabalho formal conduz, no mundo social, à fragilização de laços familiares e comunitários, produzindo rupturas que levam ao isolamento social. E, além desse vínculo, né, com a questão do trabalho, que é muito forte, né, nas narrativas de Rufato, porque se trata de uma classe proletária, né? A grande protagonista dos 5 livros é a classe proletária, né? O pequeno trabalhador, o subempregado, o subproletário, né? O inadaptado ao mundo do trabalho. E depois eu entro com uma outra ideia de Sawaya, que pensa na exclusão numa relação dialética com a inclusão. Então, para Sawaya, né, a inclusão social que se oferece justamente pelo vínculo ao modo de produção capitalista e às suas formas de legitimação social, tá? Ela está nessa relação dialética com a exclusão. Então, para ela, o pobre é constantemente incluído por mediações de diversas ordens no nós que o exclui, gerando o sentimento de culpa individual pela exclusão. Então, trata-se de uma forma pervertida de inclusão social, né? Uma inclusão que se dá no circuito reprodutivo das atividades econômicas através de insuficiências e de privações. Né? Então, é essa perversidade da inclusão, né? Do pobre, nesse nós que, na verdade, o exclui, que gera essa invisibilização dos mecanismos perversos da exclusão, né? E a naturalização da desigualdade, da exclusão. E agora eu entro... continuo com Sawaya, né? Ela diz: as subjetividades gestadas pela dialética inclusão e exclusão não podem ser explicadas apenas pela determinação econômica, mas por formas diferenciadas de legitimação social e individual, e
manifestam-se no cotidiano como identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência, né? Por essa forma perversa de inclusão, a exclusão é autorreferenciada pelo sujeito, que a atribui a sua própria incapacidade de inserção social, profissional, ou então a atribui a fatalidade do destino. Ok? Então, é uma visão aqui sociológica da exclusão pelo aspecto subjetivo, né? Pela dimensão psicossocial e ética, né? Da exclusão, articulada com a pobreza, né? Como eu também faço referência, né, à questão da classe social no título do meu trabalho, então eu busquei no sociólogo brasileiro também, Gessé de Souza, uma ideia sociocultural, né, do conceito de classe social, né, para além das determinações econômicas também, como propõem as outras sociólogas, e que dê visibilidade ao preconceito social decorrente da naturalização das desigualdades no Brasil. Né? Então, o Gessé, ele se baseia muito em Bourdieu, e ele propõe, através de uma crítica, que também faz ao conceito de hábitos de Bourdieu, ele propõe a noção de hábitos primário e hábitos precário, né? Então, o hábitos primário, se refere à generalização da economia emocional da burguesia, resultante de um processo histórico que homogeneiza um tipo humano que é caracterizado pelo domínio da razão sobre as emoções, pelo cálculo prospectivo, pela alta responsabilidade, etc., transformando o comportamento econômico em modelo para todo o comportamento humano digno de respeito e reconhecimento. Né? Então, esse hábitos primário, que seria, digamos, o grande modelo, né, de subjetividade, de comportamento social, né? Ele está baseado numa economia, num comportamento, né, relacionado com a economia, né? E com esse domínio, né, da razão, né, com a capacidade de se autogerenciar, né, e ele é, digamos assim, um hábito zero, né, e que vai definir negativamente o hábitos precário, né. Então, a dominância dessa concepção de ser humano baseada no controle da razão sobre as pulsões irracionais e na vontade livre legitima a ideologia do desempenho, né? Incorporada de modo inarticulado e pré-reflexivo durante o processo de socialização, essa ideologia vai determinar socialmente o hábitos precário daqueles que, por serem incapazes de competir no plano econômico e de desempenharem um papel valorizado na divisão social do trabalho, tornam-se carentes de reconhecimento e de autoestima. Tá? Então, eu considero que essas categorias analíticas aqui, elas têm um poder explicativo bem potente, né, em relação ao mundo criado por o mundo ficcional, né, criado por Rufato. Então, assim, uma rápida apresentação de Inferno Provisório, para quem não conhece, né, o ciclo romanesco de Rufato abrange toda a segunda metade do século passado, captando os deslocamentos de uma enorme galeria de personagens provenientes da zona rural, da pequena rodeio, para a industrial Cataguases, e desta para as principais metrópoles do sudeste brasileiro, especialmente São Paulo. As consequências das transformações econômicas do país e dos processos caóticos da urbanização crescente, ausentes das condições de uma cidadania plena, são refratadas nas migrações e nos espaços materiais e simbólicos que esses personagens ocupam
onde eles circulam, tá? As histórias são descontínuas e, por vezes, complementares. Personagens aparecem e desaparecem, outros reaparecem, evidenciando vínculos familiares e de vizinhança. São esses vínculos associados aos espaços geográficos e sociais por onde circulam os personagens que conferem uma unidade ao conjunto das narrativas, né, que só precariamente pode ser inserida no gênero romance. Então, eu vou pegar primeiro duas narrativas, narrativas breves que envolvem, né, duas jovens. Então, esse rebatimento subjetivo como sofrimento, como dor, como carência, como privação, como necessidade, é que eu vou procurar aqui perseguir, mostrando alguns signos, né, da pobreza e como eles se manifestam, né, na dimensão subjetiva de duas personagens que são jovens, né? Então, eu escolhi aqui como um signo desse sofrimento psíquico o Clube do Remo, né? Então, o Clube do Remo configura-se como um indeclinável signo de exclusão para duas jovens, Hélia e Terezinha, ambas moradoras do Beco do Zé do Pinto, que é um cortiço, né? Que ele é um microcosmo de grande parte, né, dos personagens de toda a pentalogia. O sentimento de privação e de humilhação social e a sua contrapartida alienada, ou seja, o desejo de assemelhar-se e identificar-se com a classe que as humilha, mesmo que pela imitação servil, caracterizam essas duas personagens femininas. Então, a primeira, né, que é a Terezinha, ela vai ter uma visão desse clube onde ela consegue penetrar, né, por uma situação muito fortuita, né? Então, protegida pela mãe de um pai opressor, bêbado e violento, Terezinha sonhara ser debutante no clube social. Fátima, a mãe costureira, marido permanentemente desempregado, é a provedora da casa. Ambas conseguem, por uma circunstância especial, convite para o grito de carnaval no Clube do Remo, o que lhes dá acesso a um mundo interdito. Então, aqui tem uma cena, quando ela consegue entrar, né, no clube, naquele espaço interdito, que depois eu vou comparar com uma outra cena da outra narrativa, tá? Então, quantas vezes sonhara aquele momento? Quantas? Ao cruzar a Ponte Nova, peças de roupa esticadas sobre os braços, detinha-se a amurada, adivinhando ao longe garotas esparramadas à beira da enorme piscina azul, lânguidas, fuxicando Coca-Colas no saguão do bar, esforçadas, disputando basquete na quadra de esportes, vivazes, namoricando nas mesinhas espalhadas pelo pátio. E, final da tarde, a caminho do ginásio comercial Antônio Amaro, livros e cadernos abraçados contra o peito, o sol se indo por detrás da morraria, garotos mergulham do alto do trampolim, audazes, bonitos, fortes. Para Hélia, ao contrário, aquele mundo nunca lhe é franqueado. Nessa mesma ponte, ela se debruça amurada. Perdera a esperança de que um príncipe encantado viria para resgatá-la da fábrica, do calor, do desconforto, dos dias sempre iguais, dos assédios do contramestre e do profundo sentimento de vergonha social. Então, na mesma Ponte Nova, né, onde a outra personagem se projeta, agora encontramos Hélia, né? Debruçou-se na amureta e ficou observando as águas barrentas do rio Pomba. Se olhasse para trás, não tinha coragem. Veria moças e rapazes
queimando nas piscinas do Clube do Remo. O sol quente torrando sua cabeça, nunca mais vai aparecer um príncipe encantado. Os olhos fixos nos redemoinhos que se formam no meio do rio. O barulho líquido, os redemoinhos, a água barrenta, o sol na cabeça. Não, nunca vou conseguir sair desse inferno. Os carros passam, os ônibus, as bicicletas, os redemoinhos, a água, o sol. Melhor, melhor, talvez, quem sabe, morrer. Acaba tudo, acaba. Vem, Hélia. Vem descansar. O fim. Vem, Hélia. Então, aqui, Hélia tem uma vertigem. O Clube do Remo está lá, está atrás dela. Ela não tem coragem de olhar aquele mundo que é vedado a ela. E ela tem uma espécie de vertigem, né? E pensa em se atirar, né, no rio. Ela é salva disso, talvez, não sei se isso teria ocorrido, mas ela tem uma vertigem muito forte, da qual ela é salva por um namorado que ela rejeitara, por ser pé rapado, né, como ela diz para suas amigas, e ele a ampara até em casa, né? Então, assim, essas duas personagens são representativas de outros personagens jovens, né? Que são, a grande parte delas são operárias nas indústrias têxteis de Cataguases, e sentem que esse signo, essa escrita, né, grudadas na identidade delas, a de serem operárias, é um signo de sofrimento, de vergonha, e elas tentam apagar essa identidade operária, e é claro que a única saída para essas duas jovens seria, né, o príncipe encantado com a qual também sonha Terezinha. E aí Terezinha, e obviamente essas duas jovens não vão conseguir escapar ao seu destino, né? Isso não está dado na narrativa, mas nas inúmeras e inúmeras narrativas você vê menções, né, a esses destinos, o quanto elas acabam aceitando esses casamentos, até para sair, para fugir da casa, né, da família, que é muitas vezes extremamente opressora, atravessada pela violência, pela carência, pelo alcoolismo, muitas vezes. Tá? E agora eu vou para outras narrativas, na verdade são 4 narrativas, mas eu vou passar brevemente, e que envolvem 2 personagens, que é o Guto e o Carlos, tá? E aqui eu coloquei, lá estava Cataguases, né? Aqui esses personagens, eles já são migrantes para São Paulo. Lá aquelas 2 jovens vão ficar presas, né, na sua vida operária, depois de dona de casa, enfim, fazendo trabalhos também para aumentar a renda doméstica, com filhos. E aqui nós já temos personagens migrantes para São Paulo, né, esses 2 personagens. E aqui eu coloquei como, né, um título, um tema, o visgo da resignação, porque são 2 personagens que não conseguem se libertar do mundo que eles carregam, né, do mundo que está dentro deles como cicatriz, que é a vida deles em Cataguases, né? A vida familiar, social. Então, esses 2 personagens, eles romperam com sua filiação original, né? Suas trajetórias mostram o percurso de um doloroso e incompleto processo de desafiliação familiar e social. Então, aqui pegar uma cena de uma das narrativas, né?
que é Aquário, onde aparece Carlos, né? Carlos está com sua mãe por ocasião da morte do pai, eles estão fazendo uma viagem de carro, e ele tenta rever algumas coisas do seu passado com a mãe. Ele faz uma viagem, né, também para dentro nessa viagem com a mãe, né? Depois ele reaparece em outra narrativa, no último volume da Pentalogia, mas aqui é a perspectiva de Dona Nica, né, que é a mãe, e ele só é mencionado no balanço que ela faz das amarguras de sua vida, lembrando dele como um filho rebelde, perdido para o mundo, perdido para sempre para o mundo. Então, Carlos parte de Cataguases para São Paulo, afugentado pela violência do pai contra a mãe e pela complacência dela e de seus irmãos com isso. Segundo ele, sua mãe nunca lhe perdoou por ter desvelado a hipocrisia do pai e por ter rompido com a família, por ter escapulido da mediocridade, por ter me recusado a carregar o quinhão que me cabia naquele fardo. Queria que eu tivesse permanecido ali, sob suas asas, para sempre, como meus irmãos, comendo de sua mão, aninhados à sombra daquela tragédia que contaminava a todos. Então, ele mostra, né, a mãe como... a mãe não aceita que ele tenha ido para São Paulo e a força que ela faz para mantê-lo naquele mundo, né? Então, para Carlos, livrar-se da força centrípeta do conformismo e da estagnação social cobrou seu preço. Bem empregado em São Paulo e casado com a filha do patrão, uma espanhola brava e cheia de ambições, abandonou-a e ao filho por não se sentir capaz de corresponder à necessidade de ela ter alguém ao seu lado que entendesse a vida como um empreendimento. E condenou-se à apatia e ao isolamento social. Né? Então, ele rememora isso também nessa viagem com a mãe, e ele diz para a mãe que não queria, que ele tinha medo, né, de reproduzir o destino dele, seu destino familiar com a mulher. Então, ele sai, desaparece absolutamente da vida dela. E ele diz: eu queria deslembrar minha história, pensava desmanchar as paredes do meu passado e fundar meu presente sob novos alicerces. Bobagem, bastaram os primeiros meses com Mariana para perceber que nada restaria no após. Bom, Luiz Gustavo é muito semelhante, quer dizer, guarda algumas semelhanças do processo de Carlos com o processo do Guto, né? Eles são pessoas estigmatizadas que tentam apagar todos os vínculos, né, com o seu passado, mas eles trazem, né, essas memórias como uma cicatriz, como uma chaga, né, e isso empurra-os também para uma certa apatia, para uma atonia, para um conformismo, que é o conformismo do qual eles tentaram fugir. Né? Então, o Luiz Gustavo, que é o protagonista de outra fábula, que é a última narrativa da Pentalogia, né? Vai eliminando sistemática e eficazmente todos os vínculos com a sua origem, como decide já ao chegar a São Paulo. E determinou-se a contrariar o destino. Se operária a sua involuntária ascendência, outra seria a sua posteridade. Se arribavam os colegas para atar casamentos apalavrados com desesperançadas Penélopes, a cercaria apenas de mulheres de distantes lugares. Se natural fortalecer laços antigos por meio de inquebrantáveis amizades e parentescos, desprezaria datas festivas, sodalícios, comemorações, solenidades, reencontros, saudades. E passa a computar as poucas vezes que voltou a Cataguases em 20 anos,
Na última, por ocasião da morte do pai, ele atinou o quão distante daquele mundo tensionava se conservar, mas também o quanto de visgo ainda o enlaçava, aquela miséria, aquela desambição, aquele conformismo atávico. Tá? Então, esses personagens não conseguem essa ruptura, eles rompem, eles fazem um apagamento sistemático, né, do seu passado, dos seus laços, mas, ao mesmo tempo, eles são fortemente marcados, né, por essa memória que eles tentam apagar, sem nunca conseguir, como um processo sem fim mesmo. Tá? Então, aqui, como conclusões, eu coloquei a pobreza vista de dentro, justamente porque eu peguei narrativas e personagens que são focalizados de dentro mesmo, e como eles vivem, né, essa dialética inclusão, exclusão, como eles vivem esse hábitos precário, né, como culpa, como remorso, como humilhação, como vergonha, né? Então, eles pretendem apagar essa identidade subalterna, né? Eles se sentem humilhados. A memória é uma cicatriz que permanece sempre latejante, né? Eles caem, né, na inapetência, na atonia, na resignação, como se fosse um mecanismo opaco de reprodução de classe social, né? Que eles não conseguem romper com esse mecanismo. Ele está lá, ele tá funcionando, né, automaticamente dentro deles. A violência física e simbólica, que é muito forte, né, em todas as narrativas. A ausência de laços de solidariedade social, né? A ausência de consciência de classe, não tem consciência de classe, nenhum personagem, mesmo esse personagem, né, o Guto, que ele é jornalista, é o único personagem que aparece que tem um curso superior em todas as narrativas. Ele não parece ter uma consciência, né, de como ele reproduz esses mecanismos opacos e intransparentes, né, através do hábitos, né, que voltando para a noção de Bourdieu. Tá? E o narrador, eu gostaria, né, de ter podido falar um pouco mais dos aspectos mais formais, mas não há tempo. Ele também tem uma dialética de aproximação e de afastamento, né, dos personagens. Né? Ele provoca uma espécie de coisificação dos personagens, porque ele cola nesses personagens muitos signos, em relação a todo mundo sensível e também ao campo simbólico da pobreza, né? Então, há uma certa enumeração desses signos, e muitos críticos já apontaram, né, que o Rufato tem uma poética da enumeração, ele vai enumerando, seja roupas, cheiros, sentimentos, e todos eles muito grudados, e que tornam esse mundo da pobreza meio visgoso mesmo, né? Para o leitor. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele se afasta e coisifica, reifica esses personagens que estão tão determinados socialmente, nesse mecanismo de reprodução simbólica, né, e material da questão de classe,
ao mesmo tempo ele dá voz para esses personagens através de um mergulho na sua subjetividade, e isso passa para o leitor também, né? O leitor se sente ao mesmo tempo incomodado com esse mundo e com uma certa empatia, né? Com esses personagens que não têm consciência nenhuma, né, de que eles estão sendo triturados por mecanismos de naturalização, né, da pobreza, do qual eles não têm a menor consciência. Nara? Oi? Não, era só para ver se estava concluindo. Concluí. Eu passei muito do tempo? Não, tá tudo bem. Muito obrigado. Acabei de concluir.